Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindos ao Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupi e eu estou aqui a partir das 10h30 da noite, sempre fazendo uma oração pela sua vida, pela sua casa e também entregando uma palavra de Deus para alimento da sua alma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui, orar por você, entregar uma palavra de Deus para o seu coração. Sempre é muito bom tirar esse tempo aqui com vocês. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui no coração de vocês que se encontra aqui em Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, se você não tiver, já estiver deitado, repousando, fique aí quietinho. Eu creio que Deus, Ele vai falar ao seu coração, amém? Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que o mar se levantou com uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, você sempre ouve nas igrejas, em devocionais, pregações, mas é uma palavra que a gente aprende muito com relação à tempestade, à confiança em Deus. E esses discípulos eram pessoas que andavam com Jesus, né? Estavam com Jesus ali todos os dias, foram escolhidos pelo Senhor. Eles já tinham visto milagres que o Senhor já tinha feito. Eles sabiam que eles eram dotados de autoridade dada pelo próprio Jesus, mas eles ali dentro daquele barco e com Jesus dentro do barco, porque a gente sempre usa uma metáfora de que Deus está no barco da nossa vida, mas eles não eram uma metáfora, né? Eles literalmente Jesus estava no barco deles. E ali começou uma grande tempestade. As ondas começaram a aumentar, o vento começou a balançar aquele barco e aqueles discípulos temeram. 12 discípulos ali reunidos e nenhum teve a ousadia de usar a autoridade que tinha, de colocar a fé em prática para que aquele vento e aquele mar pudessem cessar. E não é assim também na nossa vida? Nós vamos para a igreja, oramos ao Senhor, fazemos propósitos e tantas outras coisas. Mas quando chega a luta, a provação em nossa vida, nós tememos. Porque achamos que não temos capacidade de enfrentar, não temos capacidade de resolver. Mas quando Jesus está no barco e quando ele dá uma ordem, o mar e o vento obedecem. Eu quero dizer para você nesta noite, o que é o seu vento? O que é o seu mar agitado?
O que é que vem tirando o seu sono? O que é que te desconcentra durante o dia? Às vezes você está fazendo alguma coisa, de repente você se distrai daquilo ali e vem determinada coisa na sua mente. O que é que tem tirado a sua paz? Eu quero dizer para você que o homem que repreendeu o mar, que repreendeu o vento, ele é Jesus de Nazaré. Ele é o Deus a qual você serve. Por que que você tem temido as ondas dessa vida? Os ventos dessa vida? Jesus está com você. Não é para você temer, não é para você se preocupar. Eu sei que tem coisas que chegam na vida da gente que parece que é para abalar totalmente a estrutura da nossa vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você crê que Deus, ele pode repreender esse vento, esse mar, ou trazendo para nós essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando. Isso não veio para tirar a sua paz. Isso não veio para te matar, mas isso veio para que fosse manifestado o poder de Deus sobre a sua vida. Tranquiliza o seu coração. Deus, ele está no barco da sua vida. Isso que você está passando, quando o Senhor der uma ordem, desaparece, some. E como diz a palavra do Senhor, também vai se fazer na sua vida. E quando isso for embora, tudo se faz. Vai se fazer bonança na sua vida. Deus não quer você apavorado. Deus não quer você desesperado devido à situação que você está passando. Deus, ele quer que você confie nele, porque ele é o Deus do impossível. A gente vê tantas coisas que Jesus já fez, tantas coisas que Deus fez, mas é incrível que quando nós estamos na luta, quando chega a nossa vez de ser provados, parece que nós esquecemos de tudo. O que o Senhor já fez na sua palavra, o que o Senhor já fez na sua vida. A Bíblia fala para nós não olharmos para trás. Nós não temos que olhar para trás mesmo. Mas às vezes é necessário nós darmos uma olhadinha ali pelo retrovisor, para ver, para lembrar as coisas que Deus já fez em nossa vida. Quantas situações difíceis você já passou e você falava, dessa eu não passo, essa eu não aguento, Senhor, eu não suporto. E passou. Deus fez, Deus realizou. Por que será que dessa vez Deus não vai fazer, Deus não vai realizar? Não deixa a incredulidade tomar conta do seu coração. Porque é isso que o diabo quer. Quando nós estamos ali, de uma certa forma, um pouco mais frágil devido à luta, o diabo, ele quer entrar e colocar incredulidade no nosso coração, dizendo que Deus não vai fazer, que isso não tem como. Às vezes a gente até pensa, não, mas se a pessoa também tem que tomar uma atitude, porque senão não melhora. É claro que a gente tem que tomar uma atitude. A atitude é essencial na nossa vida. Mas Deus, ele é poderoso. E quando ele quer fazer, ele faz. Dependente de quem quer que faça ou deixa de fazer. Dependente da atitude de fulano ou de ciclano, Deus, quando ele quer fazer, ele faz. Mas é preciso nós passarmos por algumas coisas. É necessário nós aprendermos com algumas lutas. Porque eu sempre falo, pior do que você passar por uma luta é você não aprender nada com ela. Porque tudo nos ensina. O sofrimento nos ensina e nos ensina muito. Então tranquiliza o seu coração. Essa tempestade o Senhor está vendo, mas Ele também está esperando de você
uma atitude de fé. Porque existem pessoas que quando tudo está indo muito bem, é glória a Deus, aleluia, é louvor, é palavra, Deus faz, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus isso, Deus aquilo. E quando chega a luta, minha vida não tem jeito, não tem solução para mim. Olha aí, eu faço tudo certo, vem tudo ao contrário da minha vida. Olha, eu não consigo mesmo, deixa isso para lá, Deus vai demorar, isso e aquilo. Isso só atrapalha a nossa vida. Ei, mesmo que você não veja nada acontecendo, profetiza. Você lembra ali da visão que Deus deu a Ezequiel? O que tinha ali naquele vale de ossos secos? Obviamente, ossos sequíssimos. Não tinha vida, não tinha perspectiva de nada. Mas através da palavra de Deus, daqueles ossos sequíssimos, isso é de forma literal a visão que Ezequiel teve. Pense aí você em um cadáver sequíssimo já. Uma pessoa que já tem 5, 6 anos que morreu, tá ali só os ossos. Será que você acha que profetizando aquela pessoa ia levantar novamente? Claro que não. E claro que isso foi ali uma aplicação a Ezequiel. Não estou querendo ser aqui louca de falar, vai lá e ora por um osso, porque tem pessoas que infelizmente interpretam as coisas de forma errada. Mas eu estou falando porque o que Ezequiel viu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Isso que você está passando, talvez não tenha expectativa nenhuma de vitória. E Deus está falando para você, mesmo assim, profetiza, repreenda o mal, fale palavras positivas, tira o negativo da sua boca, porque isso te abaixa, te entristece. Ainda mais, Deus ele está vendo o seu sofrimento. Deus ele está vendo a sua situação. Ele está no seu barco, esperando de você uma atitude de fé. Por mais que você não esteja vendo nada, mas diga, eu creio, o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu creio, as portas vão se abrir. Eu creio, se for da vontade do Senhor, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai resolver. Eu creio. Lembra também de Caleb? Caleb tinha mais de 40 anos que tinha saído do deserto e Deus tinha uma promessa de levar eles à terra prometida. E o que foi que Caleb falou já de idade? Que a promessa de Deus não envelheceu no seu coração. E por ele ter essa fé, essa disciplina, essa certeza no que Deus promete, ele cumpre, que Caleb tomou posse daquela herança. Não deixa as lutas sufocarem o que Deus já falou para você. Não deixe as ondas dessa vida afogar a promessa que Ele tem na sua vida. Isso é só por um tempo. Isso vai passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através de você e dessa situação. Não murmura, porque uso novamente o exemplo do povo que saiu ali do Egito. Aquela geração original, os únicos que entraram foram ali Josué e Caleb e a outra geração que veio. E por que eles ficaram ali rodeando 40 anos no deserto? Por causa da murmuração, por causa da ingratidão. Eles não alcançaram a promessa. Mas aqueles que foram fiéis ao Senhor, eles alcançaram e viu que Deus promete, Ele cumpre. E assim também será na sua vida. Se você permanecer fiel ao Senhor, se você mesmo não vendo nada acontecendo, crê que vai acontecer e profetizar que vai acontecer. Acreditar que vai acontecer. Profetizar, que eu digo para você Senhor, tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado. A tristeza tá tomando conta do meu coração, a situação parece que só aumenta. Mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará por mim sobre a terra. Como Jó também fez.
Você vê que todos aqueles que foram vitoriosos na palavra do Senhor, nenhum deles foi vitorioso murmurando, duvidando, mas foram pessoas que mesmo em meio à dor, conseguiram passar por cima de tudo isso e olhar somente para Jesus, porque é dele que vem a nossa ajuda, a nossa salvação, o livramento e a vitória. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que você venha ter atitudes de fé na presença do Senhor. Eu quero orar por você, para que o Senhor venha acalmar o seu coração, para que o Senhor venha trazer refrigério, tranquilidade, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos, a oração é poderosa. Inclusive, aqui no canal, essa semana, hoje é o último dia dessa série, né? Eu posto uma série de manhã, a partir das 6:30 da manhã, e essa semana fala da oração, o poder da oração. Se você não assistiu, são vídeos curtinhos de 3, 5 minutos no máximo. De segunda a sexta sempre tem uma série nova para edificação da nossa vida. E essa semana eu estou falando sobre o poder da oração. Veja lá o que é que Deus faz através da oração. Então eu quero orar por você, para que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família, para que você venha ter paz, mesmo em meio às tempestades. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui mais uma noite na Tua presença. Talvez essa pessoa já está vendo esse vídeo durante o dia, mas não importa, Pai. O importa é que a Sua graça chegue até essa pessoa que está me ouvindo. Deus, quantos, meu Pai, que estão gerando coisas terríveis através da aflição, tem despertado a ansiedade dentro de si, a angústia por causa de uma luta, por causa de uma provação. Deus, quando o Senhor nos permite passar por uma luta, passar por uma prova, é porque o Senhor já nos capacitou. Às vezes parece que não, Pai. Às vezes nós pensamos, se o Senhor não entrar com providência hoje, agora, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas o Senhor vem e dá graça e dá força a essa pessoa, para que ela venha passar por essa situação. Nós, como carne, Pai, achamos que não vamos suportar a luta. Mas eu peço, Senhor, revista a vida dessa pessoa da Tua graça, da Tua força, Pai. E que ela venha ter a paz que excede todo entendimento. E que é a paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio ao vento, mesmo em meio à tempestade, eu tenho paz. E acredito que o Senhor vai entrar com providência. Essa é a paz que excede todo entendimento, Pai. Não significa ausência de problema, mas paz em meio ao caos. E eu quero, Senhor, que essa pessoa que está recebendo essa oração venha ter paz. Quantos, meu Pai, que por causa da dificuldade não consegue dormir direito? Às vezes até quando dorme sonha com a situação. Deus, arranca toda a perturbação da vida dessa pessoa. Quantas pessoas, meu Pai, que estão abaladas emocionalmente, que tudo destrutura ela, Pai, destrutura ele. Senhor, em nome de Jesus, acalma esse coração, porque o Senhor está no barco da vida dessa pessoa, Deus. Não há por que ela temer, não há por que ela se desesperar, porque quando o Senhor levantar e der uma ordem, Pai, essa situação acaba. Essa situação vai embora, Senhor. Deus, quantos que já desistiram de buscar o Senhor? Quantos que já saíram da sua presença? Senhor, visita esses nesse momento, Pai.
mas visita com mão forte, Senhor. Traga eles de volta, Senhor, para o exército de Cristo. Senhor, há momentos que nós nos abatemos sim, porque nós somos ser humano. Elias também, Senhor, ali no seu momento de aflição, no seu momento de angústia, foi para dentro da caverna. Mas o Senhor tirou de lá, porque o Senhor não fez essa pessoa para viver dentro da caverna, para viver cabisbaixo, para viver sem direção, vivendo um dia após outro sem objetivo, sem direção, sem propósito, Deus. Arranca essa pessoa dessa caverna emocional e traga de volta para a tua presença. Levanta essa pessoa, Pai, porque eu creio. Ela pode olhar para a situação dela e dizer: aqui acabou, mas o Senhor ainda tem muito com ela. O Senhor ainda tem muito com ele, Pai. Deus, a tua palavra é poderosa. E eu creio, Senhor, que essa palavra entrou na vida dessa pessoa e trouxe a ela confiança em Ti. Aumentou a fé dela, Senhor, para que ela venha atravessar e alcançar aquilo que deseja o coração dela. Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa e também da sua família. Senhor, quantas famílias que estão passando por dificuldades terríveis, Pai. A desunião tem tomado conta dos lares. A separação de casais tem se tornado algo comum. Senhor, quantas obras de feitiçaria, macumbaria, quantas orações contrárias, porque uma oração contrária era como um feitiço, Pai. Quantas palavras de maldição em favor da vida dos casais, Deus, por causa de inveja, porque não aguentam ver a pessoa feliz. E muitas das vezes essa seta, Pai, atinge esse casal. E o diabo, Senhor, tem êxito naquilo que ele quer, que é a destruição, que é a separação. Mas não importa, Pai. O teu poder, o teu nome destrói qualquer feitiçaria, qualquer oração contrária, qualquer obra do mal. Não resiste quando o Senhor chega, Pai. E eu peço pela tua misericórdia, chega na vida dessa pessoa. Chega no lar dessa pessoa, Pai. Repreenda, Senhor, todo espírito de confusão. Todo espírito, meu Pai, de separação. Todo espírito, Senhor, de desentendimento, Pai. Deus, às vezes esse casal está bem, mas de repente começam a brigar. Começam, Senhor, a discutir. Deus, traga paz para esse lar. Que esse casal venha se unir cada vez mais na tua presença, Pai. E toda obra do diabo contra a família, Pai, venha ser derrotada em nome de Jesus. Deus, abençoa, Pai, a vida financeira dessa pessoa. Deus, às vezes essa pessoa está atolada em dívida, Senhor, por conta de vícios, por conta, meu Pai, de desorganização. Deus, quantas pessoas que em vez, meu Pai, de procurar refrigério no Senhor, procura refrigério naquilo que as prejudica, Pai. Quantas famílias, Senhor, que está sendo destruída por causa dos vícios, meu Pai. Vício em drogas, vício em pornografia, vício, meu Pai, em bebida alcoólica, vício, Senhor, em jogos. Quantas pessoas, meu Pai, têm tirado a sua própria vida por conta, Senhor, de vício em jogos. Destroem tudo, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és o Deus que liberta, Pai. Liberta essa pessoa desses vícios terríveis, Senhor. Dai a ela, Senhor, a liberdade. Porque aquele que é viciado, ele está preso, Senhor. Ele está algemado, meu Pai. Mas em nome de Jesus, Deus, liberta essa pessoa. Tira essa pessoa desse fundo de poço que ela se encontra, Pai.
Quantas pessoas que estão no fundo do poço e já acham que ali é o seu fim. Mas como o Senhor ama, Deus, pegar os improváveis e levantar na tua presença. O Senhor já fez isso tanto na tua palavra. Aqueles a qual ninguém dá nada, aqueles a qual ninguém enxerga, aqueles a qual ninguém dá valor, é que o Senhor gosta de levantar e capacitar segundo a tua misericórdia. Talvez, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo seja uma dessas pessoas que já foi abandonada pelos teus amigos, pelos teus familiares e se encontra sozinho, Pai, desesperado, aflito. Oh, Deus, levanta essa pessoa, Pai. Às vezes Satanás joga na mente dela que a única solução é a morte, mas não é. A morte não é a única solução. O Senhor já morreu por nós. Não precisamos morrer, meu Pai, pelo nosso sofrimento, por causa das nossas angústias. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor naquele sacrifício. Oh, Deus, levanta essa pessoa. Arranca todo pensamento suicida, Pai. E faça essa pessoa se levantar, ter uma vida digna e uma vida feliz na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Deus, eu quero orar em favor dessas pessoas que não conseguem dormir. É tanta preocupação, Pai. É tanta responsabilidade. É tanto estresse que essa pessoa não consegue colocar sua cabeça no travesseiro e descansar, repousar, ter um sono restaurador, ter o sono do justo, Pai. Deus, repreende toda ansiedade que gera insônia nessa pessoa. Repreenda, Pai, e que a partir de hoje ela venha dormir em paz. Que ela venha entregar todas as suas preocupações ao Senhor. Que ela venha entregar todas as suas dores ao Senhor. Porque pensar sobre o que ela está passando vai gerar ansiedade, vai gerar insônia ou vai gerar uma noite de sono, uma dormida, no outro dia um estresse, uma canseira, só vai piorar. Mas quando ela entregar e descansar no Senhor, Pai, ela terá uma qualidade de vida superior, Deus. Continua nesse lar, continua nessa casa, continua também aqui na minha casa, Senhor, no meu lar. Protege, Senhor, a minha vida, protege a vida dessa pessoa. Coloca, Senhor, o teu anjo para proteger a casa dessa pessoa. E repreenda todo o mal que anda ao derredor. E que os teus anjos, Pai, esteja ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Creia. Coloque essa palavra no seu coração. Creia que tudo que você pediu em oração, nem que se foi em pensamento, talvez você não teve força nem para orar, você só pensou na situação. Creia que através da oração, através de nós colocarmos a nossa confiança em Deus, o milagre chega na nossa vida. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos aqui de segunda a sábado, 10h30 da noite, para falar uma palavra para você direto do coração de Deus para o seu coração e para orar por você e pela sua casa. Quer dizer que é um prazer sempre estar aqui, é um prazer servi-los através das obras maravilhosas que o Senhor tem feito e que você tenha uma noite de sono tranquila na presença do Senhor. E se você está ouvindo esse vídeo durante o dia, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.